projeto Aerotalk, nós vamos fazer uma breve introdução à aeronáutica e à astronáutica, passando por alguns conceitos importantes, conhecendo algumas partes dos aviões e entendendo um pouco mais sobre todo esse mundo aeroespacial. Mas, para começar, é importante olhar para o passado e entender o que nos trouxe até aqui, onde essa história começa e qual foi o caminho que percorremos até chegar no nível de tecnologia que temos hoje. Eu deixo bem claro que a história da aeronáutica é muito longa. Longa, principalmente no sentido de muitos fatos e muitas inovações ocorreram. Quando a gente observa, desde o surgimento das primeiras máquinas voadoras, digamos assim, até os dias atuais, é um período bem recente, relativamente falando, comparado à história da humanidade. Mas muitas inovações ocorreram nesse período, tornando impossível com que a gente cubra aqui tudo o que aconteceu. Não é nem o objetivo, nem será feito. Passaremos aqui por uma breve introdução, abordando alguns pontos marcantes, alguns detalhes que mudaram a história da aeronáutica, e também mostrando alguns modelos icônicos diferentes que mostram também a inventividade que o ser humano teve dentro do setor e que permitiu o desenvolvimento das tecnologias como são hoje. Essa curiosidade que o homem tem com o céu, o espaço, tudo isso começou junto com a humanidade, digamos assim. E é por isso que eu abro aqui com uma frase de um dos irmãos Wright: se os pássaros podem planar por longos períodos, por que eu não? E ela mostra muito bem essa dúvida, essa curiosidade. E a gente consegue observar isso voltando lá na Grécia Antiga e lendo as mitologias gregas, como, por exemplo, a mitologia do Ícaro, que a gente observa já essa curiosidade, essa vontade de voar, de ir para o céu. E isso é o que move, de fato, todas essas inovações que surgem na aeronáutica. Ainda no século XV, o Leonardo da Vinci já desenhava alguns esboços de máquinas voadoras que se assemelham muito com as aeronaves que nós temos atualmente, principalmente com os helicópteros. Se assemelham não necessariamente no sentido visual, de terem as mesmas partes, mas pensando na ideia, em como funcionariam. No século XVIII, nós tivemos os primeiros voos tripulados em balões de ar quente, e no século XIX começou-se então o sucesso dos planadores. Muitos e muitos voos foram realizados em planadores por diversas pessoas, algumas pessoas voaram números absurdos de vezes ao longo desse período, e isso precede, então, o surgimento dos aviões motorizados. Em 1903, nós tivemos aí o relato, do primeiro voo motorizado do Wright Flyer, dos irmãos Wright, e em 1906, o primeiro voo do 14 bis, em Paris, do nosso Santos Dumont. Uma curiosidade é que a gente costuma dizer no Brasil que o Santos Dumont é o pai da aviação, mas não há um consenso mundial sobre quem de fato realizou o primeiro voo motorizado, e considerando um voo motorizado com o avião decolando de forma independente. Recomendo, inclusive, que vocês pesquisem um pouco mais sobre, é uma polêmica e tem muitos fatos, muitos argumentos dos dois lados, mas explicando de forma bem geral. O relato é que os irmãos Wright tenham voado primeiro, mas não haviam testemunhas nesse voo inicial, enquanto o Santos Dumont voou em 1906, já com um grande público presenciando. Então, por isso existe essa polêmica de quem, de fato, realizou esse primeiro voo. E pouco tempo depois disso, deu-se início, então, à Primeira Guerra. No período de guerra, a gente vai ver isso sempre no setor aeroespacial, que por mais conturbado, indesejável e um período de crise que seja, impulsiona muito o desenvolvimento da aeroespacial como um todo. Isso porque, em períodos de guerra, tem-se alguma flexibilização que não existe em períodos comuns, em períodos de paz. Por exemplo, para voar um avião, normalmente, hoje em dia, a gente precisa ter a segurança de que ele é confiável, de que ele é seguro. Num período de guerra, tem tantos outros fatores que importam, além da segurança do piloto, que os aviões experimentais são usados à revelia. Muitos modelos são inventados, muitas novas tecnologias são testadas, e isso impulsiona fortemente o desenvolvimento do setor. Mas, pouco após a Primeira Guerra, nós já tivemos aí o primeiro voo transatlântico sem escalas,
E isso já começa a mostrar que, com o fim da guerra, as aeronaves começam a ganhar um pouco mais de segurança e confiabilidade. Esse voo permite, então, abrir essa era de ouro da aviação, que se inicia na década de 30 e passa ali por todo o período da Segunda Guerra. Nesse período, no início da década de 30, surgem os aviões comerciais que revolucionam completamente o transporte de pessoas ao redor do mundo, dentre os quais nós temos muitos e muitos exemplos, e como eu disse, não vamos falar aqui de todos. Um exemplo de um avião bem diferente que a gente pode ver é o Stipa Caproni, uma aeronave italiana que tinha a fuselagem em forma de tubo aberto, tentando melhorar a aerodinâmica. Só de ver a gente sabe que é bem diferente dos modelos que nós temos atualmente, mas fez parte desse período de testes e desenvolvimento que nós passamos na aeroespacial. Em 1939, relativamente pouco depois, 33 anos depois do voo do 14 bis, nós já tivemos o primeiro avião a jato do mundo. E 10 anos depois disso, nós tivemos o primeiro avião a jato comercial, que foi o Comet. O Comet é um avião muito icônico, que eu recomendo muito que vocês pesquisem, principalmente por causa dessas janelinhas quadradas aqui. Por ser o primeiro avião a jato comercial, o Comet enfrentou desafios que os aviões antes dele não passaram. Por exemplo, a pressurização e despressurização entre cada vez que ele ia voar. Isso fez com que muitos acidentes acontecessem e permitiu também que a gente desenvolvesse uma alternativa. As janelas hoje em dia não são mais quadradas, e é por isso, para garantir que os voos sejam seguros e a gente não tenha esse tipo de acidente. Recomendo que vocês pesquisem um pouco mais, porque aqui não dá para eu entrar em todos os detalhes, porque envolve também muitos conteúdos de engenharia para entender isso. Voltando um pouquinho antes do Comet, em 47, a gente teve a primeira vez que o homem quebrou a barreira do som, que foi com a aeronave Bell X-1. Isso significa que nós realizamos um voo supersônico. E isso é icônico porque essa aeronave inicialmente não foi projetada para realizar voos supersônicos, mas o piloto atingiu essa possibilidade e isso permitiu então abrir toda uma possibilidade de novas pesquisas e tecnologias para que os voos supersônicos se tornassem cada vez mais comuns. Embora hoje em dia não sejam muito utilizados comercialmente, são muito comuns na aviação militar. Falando em aviação supersônica, nós tivemos aí no período da Guerra Fria o Concorde, que foi um avião supersônico comercial, que, como eu disse, hoje em dia não existe mais, mas ele funcionou aí por um período de tempo, e inclusive tinha um concorrente soviético, que era um Tupolev, apelidado aí de Concordovsky, e eles, de fato, chegaram a voar, os dois, mas enfrentaram muitos desafios. O principal deles, em questão de custo, era um voo muito caro, consumia muito combustível, e isso tornava as passagens exorbitantes. E, além disso, gerava muito ruído por ser supersônico, e teve diversas outras questões que complicavam a sua adesão em larga escala. Com isso, o Concorde foi aposentado e até hoje não tivemos novamente um avião supersônico em funcionamento na aviação comercial. Nesse mesmo período, tivemos o desenvolvimento de outros jatos comerciais mais convencionais, como por exemplo o Boeing 707, que permitiu aí sim tornar a aviação cada vez mais acessível para o grande público. Uma curiosidade sobre o Concorde é que a passagem dele podia custar aproximadamente R$ 43 mil. Isso mostra o quanto era inacessível. Seguindo para os modelos excêntricos de aeronaves que nós tivemos, tem-se o Monstro do Mar Cáspio, que era uma aeronave soviética, um tanto quanto excêntrica, porque ela misturava ali uma aeronave com um barco, porque ela voava muito próximo da água, e tinha toda essa característica diferente que a gente não enxerga nos aviões hoje em dia. Já na era mais moderna, nós tivemos muitas inovações com aeronaves maiores, com o desenvolvimento de aeronaves militares cada vez mais poderosas. Aqui, por exemplo, o B-2 Spirit, ainda na década de 80, que já era uma aeronave considerada invisível aos radares, e isso tem se tornado cada vez mais comum na aviação militar. Nos anos 2000 surgiram os aviões maiores e mais eficientes, como, por exemplo, aqui no caso do Airbus 380, que foi o maior avião de passageiros do mundo e transportava muitas pessoas de uma vez só.
Isso é uma questão que está sempre sendo discutida entre as fabricantes, entre as companhias, se faz mais sentido ter aviões grandes e transportar muitas pessoas e gastar muito combustível nesses aviões de uma vez só, ou ter aviões menores, fazer vários pequenos voos regionais e atender pessoas de diferentes lugares. Tudo isso entra em questão. Ali em 2010, surgiram as primeiras aeronaves elétricas e os drones, tanto para uso comercial e militar. Em 2015, nós tivemos o primeiro voo do KC-390, que é um queridinho brasileiro desenvolvido pela Embraer. É um avião tático militar para uso em multimissão. Ele, inclusive, teve seu destaque no ano de 2024 em muitas missões importantes, nas missões humanitárias na Palestina, nas enchentes no Rio Grande do Sul, muitas aparições do KC. Em 2016, nós tivemos também uma inovação, um avião que era completamente movido a energia solar, realizou uma volta ao mundo, mostrando que, de fato, dá para se pensar em uma tecnologia cada vez mais compatível com a sustentabilidade. E isso é o que tem marcado fortemente essa década de 2020, que é uma aviação principalmente civil, né, com foco em sustentabilidade, buscando aviões que sejam movidos a hidrogênio, movidos a energia elétrica, tudo isso está sempre em questão. Na aviação militar, os avanços e os atributos que têm se desenvolvidos são cada vez mais variados, buscando sempre aumentar o poderio bélico de cada um dos países que desenvolve e que adquirem essas aeronaves, mas são muitos e muitos avanços que nós temos para observar dentro do nosso setor aeroespacial. Como eu disse, esse é um resumo bem superficial, eu diria, de alguns avanços que nós tivemos na aeronáutica, e serve apenas para que a gente consiga entender a dimensão do impacto que o nosso setor tem. Mas, caso você se interesse em saber um pouco mais sobre os detalhes, sobre a engenharia por trás desses modelos incríveis de aeronave, recomendo que vocês consultem algumas das referências que estão incluídas aqui, também assistam documentários, vídeos e pesquisem por conta própria.